Começando a gravação, pessoal. Vamos lá com essa música agora do Metallica sensacional. E vamos continuar com o TC sobre termodinâmica. Fizemos na aula anterior o TC da aula 21 inteirinho, tá? Acho que tinha uns 8 exercícios, né? 8, 9 exercícios. O TC da aula 21, fizemos todos. E essa aula aqui tem mais 7 ou 8 exercícios também. Vamos fazer todos, tá bom? Então, caderno 3, TC do caderno 3, aula 22, página 41, exercício número 1. Ao realizar um trabalho de 2.000 joules sobre um sistema, verifica-se que este sofre uma variação de 800 joules em sua energia interna. Qual a quantidade de calor cedido por esse sistema na realização desse trabalho? Considerar uma caloria 4 joules. Então, ele deu aqui tudo em joules, a gente vai achar a resposta em joules e depois vamos transformar em calorias, porque todas as alternativas do gabarito estão em calorias. Só toma cuidado com uma coisa, ó, o enunciado, ao realizar um trabalho de 2.000 joules sobre um sistema. Então, esse sistema, imagine um gás dentro de um recipiente, tá? Alguém realiza um trabalho sobre ele, quer dizer, vamos supor que ele está aqui ó, no recipiente, aqui a minha mão direita é a tampa do recipiente. Então, alguém realiza um trabalho sobre ele, então ele está recebendo o trabalho, então o volume dele, a tampa do gás começa a baixar, diminuir. Então ele está recebendo o trabalho. Se ele recebe trabalho, o volume diminui, o trabalho é um número negativo. Portanto, o trabalho tal menos 2.000 joules. Olha só, eu coloquei aqui embaixo uma observação para vocês. Na aula 21, eu estava representando o trabalho pela letra T, tá? Na apostila de vocês, o trabalho está representado pela letra grega tal. Parece uma letra C, mais enfeitadinha. E tem muitos vestibulares que chamam trabalho pela letra grega ômega, que para nós parece um W, tá? Então, a representação do trabalho pode ser de qualquer uma dessas três maneiras. Na apostila de vocês está como tal, então eu coloquei nesta aula como tal, letra grega tal. Então, esse gás aqui, ele recebeu trabalho do meio exterior, então é um trabalho negativo, menos 2.000 joules, e ele sofreu uma variação de energia interna de 800 joules. Quer dizer que a sua temperatura subiu, a energia interna das moléculas aumentou. Então, o ΔU, 800 joules positivo. O que ele pede? A quantidade de calor. Primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é o trabalho, no caso, menos 2.000, mais a variação da energia interna, 800. Menos 2.000 mais 800, menos 1.200 joules. Como uma caloria equivale a 4 joules, para você passar de joule e voltar para caloria, vai dividir por 4. 1.200 dividido por 4 vai dar 300 calorias, menos 300, tá? Como ele pede, ó, qual a quantidade de calor cedido por esse sistema, então a resposta seria, foram cedidos 300 calorias, tá? Alternativa B de bola. Por isso que ele colocou todas as respostas em módulo, certo? Mas, na verdade, a continha deu menos 300, menos quer dizer que perdeu, ele cedeu, beleza? Então, o número 1 do TC, da aula 22, página 41, já está feito, alternativa B de bola. Certinho, pessoal? O exercício número 2, da Unesp esse. A figura representa um cilindro contendo um gás ideal em 3 estados, 1, 2, 3. No estado 1, o gás está submetido à pressão P1, 1,2 10 a quinta Pascal, e ocupa o volume V1,
0,08 metro cúbico a temperatura T1. Então, o estado inicial ele deu a pressão P1, deu o volume V1, mas não deu a temperatura T1. Acende-se uma chama de potência constante sob o cilindro, de maneira que ao receber 500 joules de calor, o gás sofre uma expansão lenta e isobárica. Então, esse cilindro vai subindo vagarosamente, tá? A pressão não varia. A pressão no estado 2 é igual à pressão no estado 1, o volume aumentou. É uma transformação isobárica, pressão constante, e ele atinge o estado 2 quando o êmbolo atinge o topo do cilindro e é impedido de continuar a se mover. Então, chegou aqui, o cilindro trava. Então, quer dizer que o volume no estado 2 e no estado 3 é o mesmo, V2 igual a V3, tá? Que mais? Nesse estado, o gás passa a ocupar o volume V2, 0,012 metro cúbico. Então, o volume V2 e V3 são iguais. Foi dado 0,02 na temperatura T2. Nesse momento, o êmbolo é travado de maneira que não possa mais, só tirar aqui, de maneira que não possa mais descer e a chama é apagada. O gás é então resfriado até o estado 3, quando a temperatura volta ao valor inicial T1. Então, a temperatura T3 volta a ser igual à temperatura T1 e o gás fica submetido a uma nova pressão P3. Considerando que o cilindro tem a capacidade térmica desprezível, calcule a variação da energia interna sofrida pelo gás quando ele é levado do estado 1 para o estado 2 e o valor da pressão final P3. O que eu fiz em primeiro lugar, gente? Lei geral dos gases perfeitos, equação do pivete, P1, V1, T1, P3, V3, T3. Eu peguei, o estado inicial 1 com o estado final 3. Então, P1, V1, T1, P3, V3, T3. Como a temperatura T1 e T3 são iguais, então o T1 e o T3 pode ser cortado. Cortou. Então, sobrou P1, V1, P3, V3. Pressão P1 foi dada, tá aqui, P1, 1,2 10 a quinta Pascal, tá aqui, 1,2 10 a quinta Pascal. O volume V1 também foi dado, tá aqui, V1, 0,008 metros cúbicos. Eu só passei isso para potência de 10. Eu andei com a vírgula para a direita, o expoente diminui. Acompanhe aqui a vírgula, A vírgula está aqui, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, 8, 10 a menos 3, está aqui. É o volume V1. Pressão no estado 3, P3, não sei. Volume no estado 3. Volume no estado 3, ele deu, tá aqui, deixa eu só tirar minha foto aqui da frente, eu não estou enxergando. O volume no estado 2 e no estado 3 é o mesmo. Ele deu volume no estado 2, 0,012, que é igual a V3. Eu andei com a vírgula para a direita também, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, 12, 10 a menos 3, tá? Gente, o 10 a menos 3 daqui, cortou com o 10 a menos 3 daqui. O que sobrou do lado esquerdo? 1,2 vezes 8, 9,6 e sobrou 10 a quinta, tá aqui. Do lado direito, 10 a menos 3 cortou, sobrou P3 vezes 12, tá aqui. Esse 12 está multiplicando, passa dividindo. 9,6 dividido por 12 dá 0,8, 10 a quinta. Passo uma casa para a direita, o expoente diminui. Lembra, direita diminui. Então, 5 diminui para 4. Então, a pressão no estado 3, que é uma das perguntas do problema, 8, 10 a quarta Pascal. Lembra que no Sistema Internacional de Unidades, a pressão pode ser tanto PA de Pascal
como Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa, certo? Agora, ele pede também no exercício o trabalho, onde que está? Aqui embaixo, ó. A variação da energia interna sofrida pelo gás quando ele vai do estado 1 para o estado 2, tá? Então, ó, do estado 1 para o estado 2, de 1 para 2, a pressão se manteve constante. P2 é igual a P1, é uma transformação isobárica. Então, eu posso calcular o trabalho normalmente pela fórmula. Quando a pressão varia, ele dá um gráfico da pressão pelo volume, você acha o trabalho pela área da figura. Quando a pressão se mantém constante, que é o caso de 1 para 2 aqui, ó, você pode fazer o trabalho normalmente pela fórmula. Trabalho, ó, letra grega tal, pressão vezes a variação do volume, certo? Pressão P1 como P2 é a mesma, tá aqui no texto, ó, 1,2 10 a quinta, tá aqui. Variação de volume. Qual é a variação de volume do estado 1 para o estado 2? É o volume final no estado 2, menos o volume inicial no estado 1. O V2 está aqui, ó, 0,012, que a gente tinha transformado em potência de 10, 12, 10 a menos 3, está aqui. E o volume V1 está aqui, ó, 0,008, que tínhamos transformado aqui, ó, em potência de 10, 8, 10 a menos 3. Então, o volume final, 12, 10 a menos 3, menos o volume inicial V1, 8, 10 a menos 3, tá? 12 menos 8 dá 4, que vezes 1,2, ó, dá 4,8, tá? 10 a menos 3 é o expoente, com 10 a quinta, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100 vezes 4,8, o trabalho de 1 para 2, 480 joules. Ó, gente, o volume do gás de 1 para 2, quando foi ligado à chama, ele expandiu, o volume aumentou, houve a realização de um trabalho. Esse trabalho foi de 480 joules. O problema disse aqui no enunciado que quando ele ligou a chama aqui de 1 para 2, ó, ele recebeu, cadê que eu perdi no texto? Aqui, ó, ele recebe, ó, 500 joules de calor, tá vendo, ó? Olha aqui que eu estou mostrando com a setinha. Então, a quantidade de calor que ele recebeu, que 500 joules. Primeira lei da termodinâmica, o calor recebido é o trabalho realizado tal, mais a variação da energia interna ΔU. O calor recebido pelo texto 500, o trabalho achei aqui em cima, ó, 480, e o ΔU é o que ele pede aqui embaixo, ó, variação da energia interna. Passo 480 para lá, 500 menos 480, esse gás teve um aumento de energia interna de 20 joules. Então, as respostas desse problema, variação de energia interna ΔU, 20 joules, e a pressão no estado 3, 8, 10 a quarta Pascal, certo? Então, esse é o exercício da Unesp, um pouquinho mais elaborado, né? Um pouquinho mais trabalhoso, mas que não é difícil, tem que ler direitinho, colocando tudo o que vocês sabem, né? Número 2, prontíssimo, tá? Posso virar a página, a gente deu tempo de copiar. Qualquer coisa eu mando os slides hoje à tarde para vocês, tá? Aquele exercício da aula anterior, o último que tinha um errinho lá, eu já arrumei o slide e vou mandar na sala virtual de vocês hoje à tarde, já com o slide correto, tá? Número 3, tá aqui, ó. Considere duas expansões gasosas ideais, uma isobárica e outra adiabática. É correto afirmar expansão. O que é expansão? O gás expande, o volume aumenta, a realização de trabalho. Então, ó, expansão, volume aumenta,
trabalho positivo. Se eu comprimo a tampa do gás, eu diminuo o volume, o trabalho é negativo. Muito bem. Quando a expansão é adiabática, isobárica é quando a pressão se mantém constante. Adiabática é quando não troca calor com o meio. Então, a quantidade de calor Q é zero. Então, como é que ficaria a primeira lei da termodinâmica? Ó, zero igual trabalho mais ΔU. Ou eu passo ΔU para o lado esquerdo, ou eu passo o trabalho para o lado esquerdo. Se eu passar o trabalho para o lado esquerdo, ele passa com sinal de menos e está errado. Por quê? Porque o problema disse que é expansão. Na expansão, o volume aumenta, o trabalho é positivo. Então, deixo o trabalho aqui desse lado tranquilinho. O que eu faço? O ΔU que está desse lado, jogo para o lado esquerdo, ele passa negativo. Então, gente, numa expansão adiabática, o gás não troca calor com o meio exterior. Então, quando ele aumenta de volume, o que acontece? Ele expande, aumenta de volume, há um trabalho positivo realizado e a energia interna do gás diminui, a temperatura dele diminui, ó, o ΔU é negativo. Isso está na alternativa D, ó. Na expansão adiabática, não há troca de calor, correto? Adiabático sempre o Q é igual a zero. E a energia interna do gás sofre redução. Correto, o ΔU é negativo, significa que a energia interna diminuiu, tá? Então, exercício número 3 do TC, alternativa D de dado, tá aqui, ó, tá? Gente, o número 4 eu fiz também, só que não cabia nessa página, então aproveitei esse espaçozinho para fazer o exercício número 5, a página seguinte é o exercício 4, tá bom? Então vamos fazer o exercício 5 agora, depois a gente volta. Então, o número 5, muito importante também, que é da Unifesp. Ele deu o diagrama da pressão em função do volume, que mostra a transição de um sistema termodinâmico. O gás sai do estado inicial A e vai para o estado final B, segundo 3 caminhos possíveis. O caminho pelo qual o gás realiza menor trabalho e a expressão do trabalho, quanto que é. Então, vamos lá, ó. Você tem um gás no laboratório, no estado inicial A. Ele tem uma pressão, ó, pelo gráfico, P1 e ocupa um volume V1. Você tem 3 químicos no laboratório. Os 3 químicos vão levar esse gás ao estado final B. Só que cada químico faz de uma maneira diferente. O primeiro passa o gás, ó, do estado A para o estado C, mantendo a pressão constante, uma transformação isobárica, tá? E em seguida, de C ele vai para B, ele diminui a pressão, mas ele mantém o volume do gás constante. Então, ele passou do estado A para o estado B por esse processo, ó, pá, pá. Um segundo químico passa o gás do estado A direto para o estado B, ó, variando pressão e volume. Um terceiro químico passa o gás primeiro, ó, de A para D, ele mantém o volume constante, diminui a pressão, e em seguida ele mantém a pressão constante, aumenta o volume e chega no estado final B. Então, os 3 químicos saíram do estado A, chegaram ao estado B por 3 processos diferentes. Dos 3 processos, qual que realiza o menor trabalho? Como é que vocês calculam o trabalho, gente? Quando vocês têm o gráfico da pressão pelo volume? Pela área da figura. Quanto maior a área, maior o trabalho, é claro. Quanto menor a área, menor o trabalho. Se você pegar o químico número 1, ele fez isso, ó, A, C, B. Então, você teria que pintar toda esta área aqui, ó, até chegar aqui embaixo. Então, daria esse retângulo amarelo mais essa parte branca aqui. Esse seria o trabalho do primeiro químico. O trabalho do segundo químico aqui, ó, de A para B, seria esse trapézio, ó.
Pá, 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 pá. Então seria essa área amarela mais esse triangulinho. E o terceiro químico que fez isso, ó, A, D, B, você vai pintar só essa área que eu desenhei em amarelo aqui. Então, vocês perceberam que esse terceiro processo é o que tem a menor área que eu desenhei em amarelo, que é de A para D, que mantém o volume constante, e depois de D para B, ó, que é a área dessa figurinha. Então, A, D, B. Como é que eu calculo o trabalho dessa área amarela? Retângulo, base vezes altura. Ó, base começa no V1, termina no V2. Então, a base é V2 menos V1 vezes a altura, que é P2. Então, ó, V2 menos V1 vezes P2 e a transformação de AD para B está na alternativa B de bola. Então, está aqui, ó, resolução do número 5. Menor trabalho, menor área, ADB. Área base, V2 menos V1, vezes a altura, P2. Isso está na alternativa B de bola. Certinho? Estão vendo que é um exercício da Unifesp. É um exercício teórico, ele não deu números, que é para vocês trabalharem com as letras, né? Então se torna um pouquinho mais difícil, tá bom? Então, número 3 e número 5 resolvidos. Agora nós vamos fazer o número 4, tá bom? Então, exercício 4. O gráfico da pressão em função do volume V de um gás perfeito representa um ciclo de transformações a que o gás foi submetido. Então, ó, estado A foi para o estado B, de B para C, C para D e D para A. Retornou. A respeito dessas transformações, é correto afirmar que a transformação, letra A, de A para B é isobárica. Ó, A para B, a pressão é a mesma e vale P1, pressão constante isobárica. Correto até aqui. A relação entre as temperaturas TA e TB vale 3. Então, TA sobre TB dá 3. Não sei, vamos calcular. Então, vamos lá. Ponto A. Qual é a pressão do ponto A? P1, ó. P1. Qual é o volume? Aqui, ó. Pressão do ponto A pelo gráfico é P1. Tá? Qual é o volume do ponto A? Olha no gráfico. O volume do ponto A é 3V1. Ó. O volume do ponto A, 3V1. Ponto B. Olha aqui. A pressão do ponto B também é P1 e o volume do ponto B é V1. Tá aqui. Volume do ponto B é V1. O que eu fiz aqui, gente? Lei geral dos gases perfeitos. Equação do pivete. Pivete para o ponto A, pivete para o ponto B. PAVATA, PB, VB, TB. Não tem segredo, é só substituir. Ó. Pressão do ponto A pelo gráfico é P1. Volume do ponto A pelo gráfico, 3V1. Temperatura TA, não sei, deixo TA mesmo. Pressão do ponto B pelo gráfico também é P1. Volume do ponto B pelo gráfico é V1. Temperatura do ponto B, não sei, deixei TB. P1 daqui cortou com P1 daqui. Volume V1 daqui cortou com volume V1 daqui, tá? Multipliquei em cruz, ó. O P1 e o V1 foram cortados, TA vezes 1, TA. Aqui sobrou 3 vezes TB. Como ele pede TA sobre TB, ó, eu peguei o TB que está multiplicando e passei dividindo. TA dividido por TB dá 3. Então já é alternativa A. Se não fosse, eu ia ter que ir tentando alternativa por alternativa e fazendo tudo que ele pediu, tá? Então já deu direto de A para B. A transformação é isobárica e a relação entre as temperaturas TA sobre TB realmente dá 3. Então, exercício número 4, alternativa A, ok? Bom, então na página anterior nós fizemos o 3 e o 5, agora nós fizemos o 4, agora vamos para o número 6. Da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, também um exercício bem importante.
No interior de um recipiente cilíndrico rígido, certa quantidade de gás sofre por meio de um pistão uma compressão isobárica. Compressão. O gás está sendo espremido. Alguém pegou, abaixou a tampa do gás, ó. Está espremendo o gás. Se está espremendo o gás, ele está diminuindo o volume do gás, tá? Então está alguém realizando um trabalho sobre o gás. Então o gás está recebendo o trabalho, ele não está realizando. É um trabalho negativo. E dá para perceber pelo gráfico, ó, o volume era 5, diminuiu para 2. Isobárica, pressão se mantém constante, ó. Estado inicial do gás, estado final do gás, ambos valem 4/10 a quinta Newton por metro quadrado, tá? Então, este gráfico representa uma compressão isobárica. O êmbolo do gás se desloca 20 centímetros. Então, a tampa estava aqui, ela desce 20 centímetros, ok? O módulo do trabalho realizado no processo e a intensidade da força que o gás exerce sobre o pistão valem respectivamente. Então vamos lá. Trabalho eu calculo pela área da figura, certo? Isso aqui é um retângulo, base vezes altura. Base começa no 2, termina no 5. De 2 para 5 tem 3 unidades. Cuidado que tem o 10 a menos 4 aqui no eixo. Então, ó, a base 3, 10 a menos 4. A altura vale 4, 10 a quinta. Tá aqui, ó, 4, 10 a quinta. 3 vezes 4, 12. Expoentes, menos 4 mais 5, 1. 10 a primeira é a mesma coisa que 10. 12 vezes 10, 120 joules. Como o volume diminui, né, uma compressão, o trabalho é negativo, tá? 120 joules negativo. Mas aqui no texto, olha o que ele pede, o módulo do trabalho. Então, o módulo de 120, desculpe, o módulo de menos 120 é 120, esse é o trabalho, tá? Lembra lá do primeiro ano? O trabalho é o produto da força pelo deslocamento, tá? Então, a força é o trabalho dividido pelo deslocamento. O trabalho deu 120 e o deslocamento do êmbolo, 20 centímetros, passando para o Sistema Internacional de Unidades. Vou dividir o 20 por 100, vai dar 0,2 metros. 120 dividido por 0,2, 600 newtons, que é a unidade de força. Alternativa E. 120 joules e 600 newtons, ok? Então, o número 6, prontinho também. Tá com calor? Gente, olha quem veio aqui visitá-los hoje. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha o meu show. Ó, ele chegou do passeio agora da rua. Ele está com calor. Tá dando para ver ele? Cadê ele? Rashi, cadê você? Ah, tem a cadeira na frente, ó. Olha ele aqui, ó. Fala, oi pessoal, tudo bem? Eu vim do passeio agora, estou cansado. Olha lá. Ele chama Rashi. Ele é um fofo, gente, é um show. Domingo agora, dia 18, ele fará 11 anos. Este meu cachorro. Viu que lindo? Oi? Acho que a Rosária dobrou, tá lá embaixo. Em cima da minha televisão. Ou no seu quarto. Então, gente, o número 6 prontinho, tá? Alternativa E. Acho que deu tempo de terminar, né? De copiar. Então, vamos para o próximo. Acho que só tem o 7 e o 8, tá? Tá acabando. 7. Olimpíada Brasileira de Física, esse aqui é teórico. As figuras representam um dispositivo cilíndrico que contém uma certa massa invariável de um gás aprisionado por um êmbolo que desliza livremente, sem folga, e sustenta uma bola. As figuras também mostram duas etapas de um experimento
realizado com esse dispositivo, com a chama de um bico de Bunsen apagada e o gás a temperatura ambiente com a chama acesa. São feitas 3 afirmações. Primeira, a energia interna do gás aumenta desde o instante em que a chama é acesa. Claro, gente, você acende a chama aqui, ó. O que acontece? As moléculas começam a se agitar, 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 agitar. A velocidade das moléculas aumenta, aumenta a energia, aumenta a temperatura. Então, a primeira afirmativa, verdadeira, aumenta a temperatura, aumenta a energia interna das moléculas. Afirmativa número 1, verdadeira. Afirmativa número 2. O gás realiza um trabalho sobre o exterior em bolo-bola e ar livre. Claro, ó, o volume do gás aumenta, tá vendo? Se o volume do gás aumenta, a realização de trabalho. Então, a número 2 é verdadeira também. Afirmativa 3. O gás sofre uma expansão isobárica. Como o gás aqui, ó, ele é aquecido e o volume vai aumentando, vai dando espaço para as moléculas, ó, se expandirem também. Então, ele vai aumentando gradativamente e consegue manter a pressão constante. Pressão constante é uma transformação isobárica. Então, a afirmativa número 3 também é verdadeira. Puxamos a setinha aqui da alternativa 3. Então, todas estão corretas. Número 7, alternativa A. Ok? Número 8. Uma dada massa de um gás perfeito sofre a transformação AB indicada no diagrama abaixo. Ó, eu tenho um gás no laboratório no estado inicial A, tem essa pressão, 6,10 a terceira Newton por metro quadrado e ocupa o volume de 1 litro, tá? Ele sofreu uma transformação lá no laboratório, ó, diminuíram a pressão do gás de 6 para 2,10 a terceira e aumentaram o volume do gás de 1 para 5 litros. Sabe-se que durante a transformação, o gás recebeu 22 joules de calor. Eu quero a variação de energia interna sofrida pelo gás. Em primeiro lugar, como eu tenho o gráfico da pressão pelo volume, eu vou achar o trabalho, ó. Ele deu o quê? E com isso eu descubro a energia interna. Só toma cuidado com uma coisa, gente. A pressão está correta no sistema internacional, Newton por metro quadrado, tá? Certinho, ó. Só que o volume no sistema internacional é metro cúbico, aqui está em litro. Então está errado, eu preciso arrumar. Então vamos lembrar aqui, ó. 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Para passar de decímetro cúbico para metro cúbico, eu teria que dividir por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que dividir por 10 a terceira ou multiplicar por 10 a menos 3. Então, para passar de decímetro cúbico para metro cúbico, você tem que multiplicar esses números aqui, ó, que estão aqui no eixo horizontal do volume, todos eles devem ser multiplicados por 10 a menos 3, certo? Então, o trabalho é a área da figura, certo? Essa figura é um trapézio. Vocês podem, se quiser, calcular a área desse triângulo que eu estou mostrando, ó, pá, 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 e somar com a área desse retângulo, ó, pá, 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 pá. É a área de toda esta figura. É sempre o que o gráfico AB forma até chegar lá embaixo no eixo do volume. Então, é toda essa figura. Ou você faz a área do triângulo e a área do retângulo separada e soma as duas, ou faz direto a área do trapézio, tá? Eu fiz a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Gente, olha aqui na minha mão, esse trapézio aí, ele está virado, ó. Então aqui, ó, olha na minha mão, isso aqui é um trapézio, tá vendo, ó? Base maior, base menor
a altura. Só que esse trapézio nesse exercício não está assim, ele está assim em pé, ó, tá? Então, as bases que são paralelas estão na vertical e a altura dele está aqui embaixo na horizontal, ó, tá? Esse trapézio está virado. Então, olha aqui, ó, base maior é isso aqui, tudo isso, ó. Tudo isso é a base maior, daqui do ponto A até aqui embaixo, tá? Então, ela vale 6, 10 a terceira, tá? Aqui, ó, base maior, 6, 10 a terceira, tá? Mais a base menor, ó. Esse pontilhado é paralelo a esse pontilhado. Então, esse pedacinho aqui pequenininho é a base menor, ó. Isso aqui, ó, ele vale 2, 10 a terceira, tá aqui. A altura, como o trapézio está deitado, ó, a altura começa no número 1, termina no número 5. De 1 a 5 tem 4 unidades. Cuidado que aqui está em litro. Então, é 4, 10 a menos 3. Está aqui, ó. 4, 10 a menos 3. E sobre 2 que é da fórmula, tá? Entre parênteses, 6 mais 2, 8, 10 a terceira. Aqui eu só copiei, ó. 4, 10 a menos 3 sobre 2. 8 vezes 4, 32, dividido por 2, 16. O 10 a terceira daqui, com o 10 a menos 3, cortou. Então, 16 joules foi o trabalho realizado pelo gás quando ele passou de A para B. De A para B, o volume aumentou. Se o volume aumentou, é um trabalho positivo. Então, 16 joules positivo. Primeira lei da termodinâmica. O calor recebido pelo gás foi o trabalho realizado mais a variação de energia interna. No enunciado, ele diz que o gás recebeu, olha aqui, 22 joules de calor. Então, o Q é 22, o trabalho eu achei pela área da figura deu 16, mais a variação de energia interna. 16 passa para o lado de lá, 22 menos 16, 6 joules, alternativa D de dado. Ok, pessoal? Então, o número 8 também está prontinho, certo? Beleza, então, pessoal? Beleza? Então,